O narcisista é um fraco. Isso eu tenho certeza que você já sabe. Ele tem uma casca que aparece muito grossa, mas na verdade é fina e o miolo é extremamente mole. E ele precisa de você, a vítima, para validar a construção que ele fez. Quer entender? Vem cá, vamos conversar. Oi, meu nome é Ana Maria, eu uso a naturopatia, a neurociência e a psicanálise para que junto nós possamos entender os transtornos de personalidades. Aqui neste canal, a ênfase é o narcisista. E hoje nós vamos falar sobre as fragilidades deste ser que parece muito forte. Você já viu aqueles desenhos animados que tem uma sombra enorme, um monstro muito grande, mas quando na verdade aquele monstro é uma formiguinha? É assim que o narcisista é. Aparece de grande e forte, mas na verdade é só um ser frágil, encolhido dentro do seu próprio ser. Pegando o narcisista da infância, nós entendemos que foi uma criança que foi abusada, que não foi ouvida, que não soube ser acolhida e que cresceu dentro de um lar disfuncional, onde os sentimentos dele não eram vistos, ou que para ser visto precisava atuar através de um persona. E o narcisista desenvolve ali um personagem que ele traz para a vida adulta. Mas veja bem, um personagem. Não é o narcisista em si. O narcisista ficou parado naquela criança ferida, com medo de tudo. Porque sim, o narcisista é uma criança ferida com medo da vida. Aí você vai me dizer, você está falando isso porque você não conhece a minha esposa, você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu marido, você não conhece o meu irmão e sucessivamente. Não conheço, mas se ele tem o transtorno de personalidade narcisista, ele é fraco. Ele é um ser muito pequeno, muito frágil, que se destrói em qualquer palavra. O grande problema é que a gente não olha o narcisista, a gente olha as ações do narcisista. Mas o que cada ação do narcisista quer dizer, normalmente nós não observamos. Quando o narcisista grita com você e faz aquele jogo de inversão de culpa, toda aquela coisa, ele está escondendo uma criança e protegendo da dor uma criança. Ele errou. Ele fez errado. Mas o que a criança faz? Coloca a culpa no irmão. E é exatamente o que ele está fazendo. Ele está colocando a culpa em você. E isso para ele não tem peso. Porque o narcisista não aceita suas culpas, não aceita os seus erros, não assume os seus erros. O narcisista, ele é uma pessoa que se construiu através de uma mentira, de uma farsa, de uma ilusão criada da própria mente dele. Só que essa ilusão, ela não é fixa. Ela se adapta a situações e pessoas que ele precisa conquistar. Lembra do início, quando você estava conhecendo o narcisista? Existiu na sua vida alguma pessoa mais perfeita? Às vezes foi uma mulher, no caso dos homens, ela não tinha toda a beleza do mundo, mas ela tinha tudo que podia te agradar. Os homens da mesma forma. Então, ele vai moldar, ele é um ser que molda para atender a necessidade do momento. E o narcisista, ele tem várias faces. No trabalho, ele é de um jeito, porque ele precisa agradar o patrão e os amigos ali de uma forma. Na escola, na faculdade, em casa, com a família, e ele vai se transformando de acordo com a necessidade. E eu sempre te falo, e falo novamente, que o narcisista que está dentro da sua vida, brigando com você, xingando você, humilhando você, fazendo gaslighting com você, e todas as coisas que o narcisista faz, ainda não é o narcisista verdadeiro. Porque o narcisista verdadeiro é uma criança encolhida. Pega aí uma criança de 3 anos de idade, frágil,
confusa, perdida. Esse é o verdadeiro narcisista. Frágil, confuso e perdido. Só que essa criança desenvolve uma percepção aguçada das coisas. E ele começa, então, a perceber para agir. Porque quando pequeno, ele foi invalidado no amor, ele foi invalidado na atenção, ele foi invalidado no afeto e teve um abuso físico muitas das vezes também. Então, essa criança não aprende a linguagem do amor, mas ela aprende que, quando o caso do oculto, se ficar quieta, a dor é menos. No caso do grandioso, se eu criar uma personagem que agrade a pessoa, eu vou me sair bem. E assim ele vai vivendo, criando personagens para cada coisa. Mas ele só tem um intuito: a si mesmo. Ele quer um suprimento para ele, um benefício para ele, não importa para ele o quanto que isso vai custar para você. Porque o narcisista tem um mundo que ele só se vê no mundo. Eu costumo dizer que o mundo é do narcisista, na mente dele. E as pessoas que estão em volta são apenas peças para satisfação do mesmo. O narcisista não te vê como uma pessoa. Ele te vê como objeto, que ele vai usar, depois ele vai descartar, quando não convier para ele. Casamento com o narcisista não é até que a morte o separe, é até que o desejo dele se vire. E assim a vida segue. Mas eu quero deixar bem claro para você que esse monstro que você diz estar enfrentando nada mais é do que uma frágil criança ferida. Como que você cuida de uma criança? O que você faz com uma criança birrenta? Você não dá para ela aquilo que ela quer e a põe de castigo, não é verdade? Já pensou em fazer a mesma coisa com o narcisista? Não dá o suprimento que ele quer. Não chore, não descabele, não tente explicar, não peça desculpa. Haja simplesmente como uma pedra cinza. O que é uma pedra cinza? Imóvel, que não chama atenção em nada. Essa é a sua atitude para com o narcisista. E deixe ele espernear, fazer o que tiver que fazer, mas ele não vai arrancar emoção nenhuma de você. Porque você vai estar concentrada na pessoa importante que é você, e não mais no narcisista. Quando ele vier com as mentiras, neutraliza com uma palavra. Já sei, você vai me dizer que é muito mais fácil falar do que fazer. Mas eu quero te lembrar que eu sou sobrevivente de um relacionamento por mais de 10 anos com narcisista perverso. E foi exatamente essa tática que eu apliquei que fez com que o narcisista desistisse de mim. Desistisse assim, né? Porque eles nunca desistem de fato. Mas naquela hora eu deixei de ser interessante para que o narcisista fosse embora. Por quê? Porque quando eu falar para ele ir não adiantaria. Mas então ele achou alguém que foi mais interessante, que dava suprimento, enquanto eu já não oferecia mais. Eu parei de chorar, parei de me explicar, parei de me justificar, parei de acreditar nas mentiras, eu simplesmente me tornei uma pedra cinza. Quanto tempo durou? 2 meses. Foram suficientes para ele ver que não me atingia e foi embora. Depois disso, eu só tive que manter ele cada vez mais longe de mim. E assim, eu sobrevivi, renasci e me tornei uma nova pessoa. E é tudo o que eu desejo para você. Que você renasça, se torne uma nova pessoa, que você tire a força dessa fraqueza para se reconstruir e ser melhor. Porque hoje, essa versão é 1000 vezes melhor do que a versão que eu fui no passado. Não perdi nada, mas ganhei muito. E é o que eu desejo para você também. Espero que esse vídeo te ajude. Curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.